Boa noite, graça e paz. Pode assentar aí. Tá. Grandes coisas Deus tem feito nas nossas vidas, queridos. Dá uma baixada nesse retorno aí que ele já está dando microfonia. Aleluia. Amém? Fechar essa campanha, né? Vamos ver o que Deus tem pra gente. É isso, reverendo? Amém? Agora piorou, viu? Tava bom. Tava bom. Na hora para baixar eu não falei nada porque tava bom. Agora, aí... Quando eu não falar nada, tá bom. Se eu reclamar é porque tá ruim. Né, gente? Vamos fechar a campanha aí. O texto nosso hoje é João 4:24. João, Evangelho de João 4:24. Nós estamos aí na campanha Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje o nosso tema é o Espírito Santo. Então, o texto base é João 4:24. E diz assim o texto: Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus é Espírito. Para adorar a Deus, tem que adorar em espírito e em verdade. Senão, não é adoração. Adorar é uma coisa, louvar é outra coisa, puxar o saco é outra, fazer média é outra, né? Então, nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Feche seus olhos, já oramos, mas quero orar mais um pouquinho. Fala. Deus Pai, louvamos-te, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta noite na Tua casa. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos deu essa oportunidade de participarmos dessa campanha e estamos encerrando aqui hoje. E lemos aqui a Tua palavra, Deus. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha revelar esta palavra aos nossos corações, para o louvor, glória e exaltação do Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Como eu falei no primeiro elo sobre o Pai, expliquei o que é o Pai, já sabemos quem é o Pai. Depois falamos na semana passada sobre o Filho, já sabemos quem é o Filho. E hoje é o Espírito Santo. Lá no primeiro elo eu falei que nós adoramos um Deus que é triuno. Triuno. São 3 em 1. Os mais novos aí não sabem o que é som 3 em 1 não, né? Só os mais antigos assim, igual eu, sabe? Os mais novos, a geração agora não sabe nem o que é CD, mas, né? Não é verdade? Não sabe o que é CD. Os meninos pegam o CD hoje, eles não sabem o que faz com ele, né? Não sabem o que é CD. Então, mas o som 3 em 1, 3 em 1. Nosso Deus, Ele é 3 em 1. Ele é 3 em 1. É a triunidade de Deus. Então nós vamos abranger um pouco mais sobre o Espírito Santo. Queridos, a pessoa do Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele prometeu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Ele prometeu o Consolador, né? E o Espírito Santo veio, logo depois veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo é esse Consolador que Jesus prometeu. Deus, Ele está presente entre nós. Ele está presente entre nós, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Deus se faz presente entre nós. Então nós devemos conhecer melhor quem é o Espírito Santo e a obra dele nas nossas vidas. Não basta apenas saber quem é o Espírito Santo, também precisamos conhecer, entender qual que é a obra dele nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele tem uma obra na vida de cada um de nós. Nós precisamos de entender isso. E eu estudando para poder pregar sobre o Espírito Santo, né,
comecei a ler algumas coisas e o próprio Espírito Santo de Deus começou a falar algumas coisas comigo. E uma das coisas que ele falou é que a igreja precisa ser mais espiritual. A igreja precisa ser mais espiritual. Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando da igreja, uma igreja denominada por uma placa. Eu estou falando da igreja do Senhor nessa terra. Ela precisa ser mais espiritual. A igreja está focada demais em coisas materiais e esquecendo das coisas espirituais. Então a igreja precisa de focar mais, ela precisa ser mais espiritual. E somente através do Espírito de Deus nós podemos viver no Espírito. Somente através do Espírito Santo de Deus. Ao longo da caminhada da humanidade, nós ligamos as coisas muito com símbolos, não é verdade? Símbolos. A gente vê um símbolo, a gente já sabe basicamente o que é, né? Quando você vê um negocinho meio virado assim, você fala assim, é a Nike. Não tem um negocinho viradinho assim? É a Nike. Os meninos não sabem nem ler, mas eles já vê a marca da Coca-Cola, já fala, é Coca-Cola. Não sabe nem ler. Então nós guardamos muitos símbolos, não é verdade? Muitos símbolos. Os símbolos são o quê? Representações visíveis de coisas invisíveis. Muitos símbolos trazem consigo mensagens subliminares. Muitas dessas mensagens subliminares são boas, mas uma grande parte são mensagens ruins. Os símbolos trazem consigo isso. E a palavra de Deus, ela apresenta o Espírito Santo com alguns símbolos, ou ela apresenta alguns símbolos como o Espírito Santo, como a pessoa do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje para você entender. E eu gostaria de falar com você sobre 7 símbolos do Espírito Santo. Fala comigo, 7 símbolos. E eu peguei esse gancho aí de 7 símbolos, porque a pessoa de Deus, eu não falei lá no primeiro elo, mas eu estou falando hoje, a pessoa de Deus tem 7 espíritos. Não é o Espírito Santo, tá? A pessoa de Deus. Quer aprender mais um pouquinho sobre isso? Vem na escola dominical que você aprende mais sobre isso. A escola dominical você vai aprender mais sobre isso. Nós estamos falando sobre esses negócios aí mesmo, né, Cida? Né? Então nós vamos estar caminhando sobre esses negócios. Então, eu separei aqui 7 símbolos que a Bíblia fala da pessoa do Espírito Santo. Símbolos que falam sobre a pessoa do Espírito Santo. Aí, antes de começar a falar dos 7 símbolos aqui, eu vou te perguntar um negócio. O que o Espírito Santo simboliza para você? Responde para você mesmo. Pensa direitinho aí. Vou dar um tempinho aí, alguns segundos para você pensar o que simboliza o Espírito Santo para você. O que ele simboliza para você? Vou até tomar uma água aqui enquanto você pensa. O que simboliza o Espírito Santo para você? Agora vamos lá. O primeiro símbolo do Espírito Santo relatado na palavra de Deus, na Bíblia. Fala comigo, água. Água. Um dos símbolos do Espírito Santo é água. A água, queridos, ela é indispensável para a vida. Sem água não tem vida. Nós conseguimos ficar até um grande período sem comer, mas sem beber água a gente não consegue não. Até porque a maior parte do nosso corpo é água. A maior parte do planeta é água. Até de vez em quando eu brinco, né? Nosso planeta deveria chamar planeta água, não planeta terra, né? Porque a maior parte é água. Mas a água, sem sombra de dúvidas, ela é indispensável para a vida. Onde não há água, não tem vida. Onde não tem água, não tem vida.
Assim também, queridos, é essencial a presença do Espírito Santo em nossas vidas para que haja vida espiritual. Onde não tem a presença do Espírito Santo, não há vida espiritual. Muito pelo contrário, onde não tem vida, tem? Pode falar sem medo, gente. Ou você já morreu? Eu estou pregando para vivo? Então vamos lá. Onde não tem vida, tem? Então os vivos estão aí, tá vendo? Onde não tem vida, tem morte. Então, a presença do Espírito Santo, ela é essencial para a vida espiritual. Por quê? O que nós fazemos com a água? Para que serve a água? Olha só, preste atenção. Enumerei algumas coisas aqui. A água lava. A água lava. A água limpa. A água hidrata. A água umedece. A água refresca, dessedenta, tira a sede. A água é bom, não é? Imagina você estar com a sede, você toma um copo de água, é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Não é verdade? Você pode tomar qualquer outra coisa, não mata a sede, mas você toma um copo de água, nossa, você faz assim, faz até assim, você está com muita sede, você toma fazer assim, ó, né? Eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas eu estou com muita sede, eu tomo água, assim, porque o negócio é fantástico, é muito bom. A água, ela traz o quê? Vida. A Bíblia, ela refere-se ao Espírito Santo, lá em Joel 2:23, como chuvas. Chuva tem o quê? Água. A Bíblia refere o Espírito Santo, lá em Joel 2:23, fala chuva. A referência ao Espírito Santo lá é chuva. Lá em Isaías 44:3, como torrentes de águas. Uma água correndo. É o Espírito Santo. Em Ezequiel 47, fala como rios que seriam derramados, fluirão abundantemente. O Espírito Santo, queridos, ele é representado aqui como água que nos traz refrigério. Água que nos traz refrigério. Quando nós estamos, a gente vem para Jesus, a gente vem daquela vida cansada, fadigada, com sede de Deus. O Espírito Santo, ele é que vem e traz a bênção para as nossas vidas, que nos abençoa, que nos enche, que nos impulsiona a adorar a Deus, que nos impulsiona a louvar, a buscar mais e mais a presença de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que tira a gente daquela terra seca, árida, e traz renovo, faz nascer vida nova. Vida nova, é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo de Deus, ele é água. Quantos têm a água do Espírito Santo de Deus aí? Quantos querem mais dessa água? Querem mais dessa água? Querem torrentes de água viva do Espírito Santo de Deus na sua vida? Primeira coisa, água. Segunda, vento. O vento. Olha só, no hebraico é ruá, no grego pneuma. Ruá, pneuma, vem de vento, ruá, o sopro, sopro. E vento é, né? Então, no hebraico ruá, no grego pneuma. Em várias passagens bíblicas, o Espírito Santo é traduzido por vento. Algumas brisa, outras fôlego, outras ar. Fôlego. Sabe aquela hora que você está correndo, aí você não está aguentando, mas está precisando de um
Fôlego é o Espírito Santo de Deus que te dá esse fôlego, que faz você impulsionar, que te impulsiona a prosseguir, a caminhar rumo à vitória que está preparada para você. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Ele te dá fôlego novo, vida nova. Amém? Queridos, em Gênesis 2:7 está escrito que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego, o ar de vida. Então o Espírito Santo, ele dá vida, vida. Lá em Ezequiel 37, do versículo 7 ao 10, fala que o Espírito Santo é um vento que vem. É um vento que vem, é um vento que vem, e os ossos estão secos, e o vento vem, e aqueles ossos voltam à vida. Voltam à vida. Isso é o Espírito Santo, é o vento que traz vida. Você pode estar vivendo uma sequidão, os ossos podem estar secos, os problemas podem estar diversos. O Espírito Santo vem como este vento e traz vida, renovo sobre você. Este é o Espírito Santo. Jesus, ele fez isso com os discípulos. Lá em João 20:22, Jesus disse assim, ó, diz o texto assim: Jesus soprou. Jesus soprou. E lhes disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o vento. Um vento que traz vida. E a terceira coisa? Oi? Eu gosto de pregar para uma plateia boa de Bíblia, viu? É bom demais. O Espírito Santo é, fala forte, fogo. Fogo, fala forte comigo, gente. Fogo. O Espírito Santo é fogo. É fogo. A Bíblia diz em Hebreus 12:29 que Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Por isso, acreditamos que o Espírito Santo se manifesta como fogo. Ele se manifesta como fogo, não somente para juízo, mas também para revestimento de poder e purificação. Para o ouro, para ser purificado, ele precisa de ir aonde? No fogo. Para você melhorar, ser melhorado, Deus está te preparando, Deus está te melhorando. Você precisa de ir para o fogo do Espírito Santo. Para ser purificado, precisa de passar no fogo do Espírito Santo. O que o fogo faz? O fogo aquece, o fogo ilumina. Depois você pode estudar lá Isaías capítulo 4, você vê que o fogo ele aquece, o fogo ele ilumina. Deus se manifestou várias vezes ao seu povo numa coluna de fogo. Lá no Êxodo, várias vezes Deus se manifesta para o povo em uma coluna de fogo. Por isso, relacionamos o fogo ao Espírito Santo. Lá no Pentecostes, o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo. Atos 2:3. O Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo. O Espírito Santo é fogo. É fogo. Quem tem o fogo do Espírito Santo de Deus aí? Aleluia! Quarto. Vai segurando aí. Vai segurando aí. O quarto. O que é? Oi? Ainda não. Ainda não. O quarto é pomba. Pomba. Mas essa não gira não, tá? Tá? Não, o pessoal fica pensando as coisas erradas aí, né? Pomba.
Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, insistem em mostrar a pomba como símbolo do Espírito Santo. Os 4 evangelhos. As referências a Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22, João 1,32. São poucas coisas que se repetem nos 4 evangelhos. E o Espírito Santo como pomba é uma delas. Até porque os evangelhos não são iguais. Tanto que nós temos somente 3 sinópticos que são... O que é sinóptico? Idênticos, iguais. E um não é igual. Então, aí, se você quiser saber qual que é segunda-feira, no curso de segunda-feira, que você vai aprender isso aí. Tá? Então, olha só, os 4 evangelhos afirmam muito bem que o Espírito Santo, com o símbolo da pomba como presença do Espírito Santo. Isso mostrando o quê? A sua brandura, sua doçura, a sua amabilidade, a sua inocência, a sua suavidade, a sua paz. Não é o símbolo, quando solta assim a pomba branca, não é paz? É o símbolo da paz, mostrando o Espírito Santo assim como pureza e paciência. Pomba é tão paciente. Não sei, acho que tem um pombal lá perto de casa. Quando eu saio da garagem, eu vou passar, vamos estar no meio da rua, você tem que parar para o bichinho passar. Não sai da frente, você tem que parar de ficar esperando passar, senão você acaba matando o bichinho. É paciente, vai devagar. Quando vai voar, dá aquele voozinho assim, tranquilo. Pomba, isso é paciente. Uma tradição judaica, ela traduz Gênesis 1:2 da seguinte forma: o Espírito de Deus como pomba pousava sobre as águas. É uma tradução judaica bem antiga. Ela traduz Gênesis 1:2 como o Espírito Santo de Deus como a pomba que pousava sobre as águas. Então a pomba é esse pássaro tranquilo, paciente. Além disso, a pomba, na época de Jesus, ela era vista como um animal limpo. E era símbolo de pureza. Era símbolo de pureza. Cristo falou da pomba como uma simbologia de simplicidade. Você tem que ser simples como a pomba. Uma das mais belas características que Jesus pediu para os discípulos ser simples, como a pomba. Jesus pediu. A pomba também era uma ave usada no sacrifício. Lá em Levíticos 1:14 e também Lucas 2:24, fala que a pomba era usada no sacrifício. Eles tinham que levar 2 pombinhos para o sacrifício. A pomba também é um pássaro que leva um símbolo do amor. O símbolo do amor é costume até hoje nos casamentos, né? Soltar a pomba assim no casamento. Eu já vi uma cena assim que depois eu falei assim, quando os noivos pedem, eu explico para eles, pode acontecer isso, que eu vi uma cena acontecendo uma vez que o negócio não foi muito trágico, não foi muito bom não, né? A pomba, ela voou e depois ela fez algo que não podia em alguém. Então, é um negócio meio complicado, né? É um negócio meio complicado. Mas a pomba, lá em Cantares de Salomão, nós vemos várias citações da pomba como um sinal de carinho. Cantares 5:12 diz assim, ó: os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. Então a pomba é símbolo de amor. O Espírito Santo de Deus é a representação do amor de Deus em nós. A representação do amor de Deus na minha, na tua vida é o Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos para o 5.
Qual que é? É o que você tinha falado antes. Azeite, óleo. O Espírito Santo também ele é representado como azeite. Azeite, o óleo precioso, como está lá em Salmo 133, 2, o óleo precioso. O azeite, queridos, tem vasta aplicação na vida oriental. Naquela época, até nos dias de hoje, ainda eles têm o costume de usar o azeite para essas coisas assim, ó. Na época de Jesus, ele servia para alimentação, alimentavam, servia para iluminação, tanto que tem a parábola das virgens lá, né? Faltou azeite, então não tinha luz porque faltou azeite. Servia para lubrificação, para vitalizar a pele, para formar os cachos do cabelo. As mulheres daquela época, o legal era formar os cachos no cabelo. Hoje é passar um ferro assim, ó. Sai fumaça no negócio assim, Léo. O negócio sai fumaça no trem. Mas não é? Elas pegavam para poder passar o quê? Pegava o azeite para formar os cachos no cabelo. Amém? O azeite servia para isso. Além de curar certas enfermidades e feridas. Algumas enfermidades eles passavam azeite, curava. Feridas passavam azeite, elas cicatrizavam, era um cicatrizante. O azeite ou óleo, ele representa o quê? Frescor. Representa também abundância, prosperidade, luz e remédio. O Espírito Santo de Deus, ele é o frescor. O Espírito Santo de Deus é a abundância de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é a presença da luz de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é o remédio que cura as nossas feridas do corpo e da alma. É o Espírito Santo de Deus, ele é esse azeite. Os israelitas usavam um azeite especial, segura essa, um azeite especial para ungir os sacerdotes e reis. Esse azeite era chamado de óleo da unção. E esse azeite hoje ele é derramado, o Espírito Santo é a unção de Deus sobre as nossas vidas. A unção de Deus sobre as nossas vidas. Naquela época, com o azeite se ungia os sacerdotes, os reis, para o serviço ao Senhor. Por isso, quando nós vamos separar um obreiro, uma obreira, o que a gente faz? A gente derrama o óleo para separar. É o óleo da unção, é o azeite. O Espírito Santo também lá em Salmos 45 é chamado de óleo de alegria. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, independente do que está acontecendo, a gente está alegre, a gente está feliz. Não é? Não é verdade? Independente do que acontece, nós estamos alegres, felizes. Jesus, ele confirma essa prática de unção, ordenando, lá em Marcos 6,13, ordenando que ungisse com óleo. Por isso que nós temos esse costume, chama as pessoas, a gente unge com óleo, porque Jesus recomendou essa prática, e simboliza o que? A presença do Espírito Santo. Às vezes a pessoa, você vem num culto como esse, você vem receber uma unção, já viu que às vezes o negócio esquenta? É ou não é? Põe o negócio, esquenta, não esquenta? É a unção do poder de Deus sendo derramado, querido. É a unção do poder de Deus. É a unção que Deus está derramando sobre a tua vida. Então o Espírito Santo de Deus, ele é esse óleo que cura as feridas da nossa alma. Amém? O sexto, hoje eu estou correndo porque eu quero tirar um espaço para orar bastante, tá, gente? Então, qual que é o sexto? São quantos que eu falei? 7. Qual que é o sexto? Selo. Fala comigo, selo. O selo, ele nos traz a ideia de possuir, de
ter posse, marcar propriedade. Lá em 2 Timóteo 2,19, Paulo fala com Timóteo, né? Sobre o marcar propriedade. O selo, ele marca propriedade. Não é verdade? Quando você faz a escritura da sua casa, lá na escritura tem selo, não tem? Não tem um selo lá? Sem aquele selo lá não vale nada, tem que ter o selo. Se não tiver o selo, não vale nada. Não é verdade? Não vale nada, pode jogar fora. Se aparecer alguém com um selo lá, você vai ter que sair e ele entrar. Porque só vale com o selo. Ao colocar o selo como um símbolo, a pessoa ela está sinalizando que aquela coisa pertence a ela. Que ele está autenticando que eu sou dono disso. Eu sou dono. Quando você vai no cartório, faz sua escritura, você vai lá e coloca o selo lá, você está autenticando ali diante daquele tabelião que você é dono. Que você é dono, não é verdade? Você compra um veículo, você vai lá, aquele documento que vem assim, hoje não vem não, mas ele ainda funciona do mesmo jeito, teoricamente a mesma coisa. Ali tem um selo, que está autenticando que você é dono. Amém? Sem o selo você não é dono. Os animais são marcados com o selo do dono. Faz o ferro lá e mete o ferro quente no couro lá, marca. Agora não é assim mais não. Agora os mais novos são furados na orelha com um chip eletrônico. O fazendeiro do celular dele, deixa eu ver meus gados aqui. Se um morrer lá, ele sabe que morreu aqui. O negócio é diferente, mas ele aquele não deixa de ser um selo, ele é dono. Se não tiver aquilo, ele não é dono. Isso aqui, querido, serve para mostrar aos crentes, está falando comigo, com você, que nós somos propriedades particular de Jesus. Quando ele falou assim, eu vou mandar o Espírito Santo, ele vem, o Espírito Santo ele é o selo que nos sela e mostra para o mundo espiritual que nós somos propriedades dele, que nós pertencemos a ele. Quando recebemos o selo do Espírito Santo de Deus, nós não pertencemos a nós mais, nós somos dele. Nós somos dele. Amém? É o que o pastor Adair sempre fala, é o escravo da orelha furada. Vocês conhecem a história? O pastor Adair sempre fala, mas eu acho que ele não contou a história não. Sabe o que é o escravo da orelha furada? O escravo recebeu a alforria. Ele podia ir embora da casa do seu senhor. O que ele fazia? Ele falou assim, eu não vou embora, eu vou continuar servindo. Ele furava a orelha e falava para mostrar para todo mundo, eu estou aqui por livre, espontânea vontade. Livre, espontânea vontade, porque eu amo servir. Assim é eu e você para com Jesus. Nós estamos aqui porque amamos servir o Rei do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque nós temos o selo do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós pertencemos a Ele livremente. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados. Os crentes têm sido selados. Efésios 4:30, Paulo fala sobre isso. Os crentes são selados, mas deve ter o cuidado para não destruir a impressão do selo, porque não tem segunda via lá no cartório não. Tem não, só tem uma via. Tem que ter cuidado para não manchar, não deixar cair algo em cima lá, e esse algo é pecado. Manchar o selo. Também lá em Apocalipse 7, versículo 2 e 3 diz que Deus mandará selar os seus. Para quê? Para suportar a tribulação.
E lá diz que os que são selados pelo Espírito Santo não receberão a marca da besta. Só os que são selados com o Espírito Santo não vão receber a marca da besta. E você? Tem um azeite? O selo? Tem? O óleo? O Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nesta noite. Vamos concluir? Vamos concluir? Quantas nós falamos? Até aqui falamos de 6 símbolos. E ainda falta o 7º. Talvez você está pensando, qual que é esse 7º? O que mais poderia representar o Espírito Santo de Deus? O que mais? Qual que é o 7º? Qual que é o 7º símbolo do Espírito Santo de Deus? O que mais pode representar? O que mais? Está curioso aí? Está falando? O que mais? O que mais? Preste atenção. Você. Você. Atos 1:8. Isso mesmo, você. Pois nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpos de Cristo. Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você é testemunha dele. Você que tem o Espírito Santo, você é testemunha dele aqui na terra. Amém? Deus não quer usar apenas a água, como ele tem usado. Desde o início da humanidade, Deus tem usado a água. Mas também não quer usar apenas o vento, como ele usou lá no começo. E usa até hoje. Ele não quer usar somente o fogo, como tem usado e vai usar no juízo. Ele também não quer usar somente o azeite, como tem usado e continua usando. Ele não quer usar apenas o selo. Porque ele deseja tanto habitar em nossas vidas, como o templo do seu Espírito. Como o templo do seu Espírito, que você venha ser o símbolo vivo do Espírito Santo de Deus, que onde você chegar as pessoas venham ver assim, ó, chegou aí um homem de Deus, chegou aí uma mulher de Deus, chegou algo novo aí, e as coisas vão começar a acontecer, querido. É isso que ele está chamando e falando: você é símbolo do poder de Deus, símbolo do Espírito Santo de Deus. Aonde você chegar, tem que chegar a presença de Deus. Aonde você chegar, as trevas têm que se dissipar. Aonde você chegar, coisas boas têm que acontecer, porque você é símbolo do Espírito Santo de Deus, porque ele habita em você. Aleluia! Cadê os símbolos do Espírito Santo de Deus? Então fica de pé aí. Eu quero ver se tem símbolos do Espírito Santo de Deus mesmo aqui. Fica de pé. Eu vou contar 1, 2, 3. Não vou falar